Capítulo 11. As evidências médicas. A morte de Jesus foi uma farsa e sua ressurreição um engano. Eu paro para ler a placa pendurada na sala de espera de um consultório médico. Que a conversa cesse, que a risada fuja. Este é o lugar onde a morte se alegra em ajudar os vivos. Obviamente, este não era um médico comum. Eu estava fazendo outra visita ao Dr. Roberto J. Stein, um dos principais patologistas forenses do mundo, um detetive médico flamboyant, com uma voz forte, que costumava me contar histórias sobre as pistas inesperadas que ele havia descoberto ao examinar cadáveres. Para ele, os mortos realmente contavam histórias. Na verdade, histórias que muitas vezes traziam justiça aos vivos. Durante seu longo período como médico legista do condado de Cook, Illinois, Stein realizou mais de 20.000 autópsias, sempre buscando meticulosamente por pistas sobre as circunstâncias que cercavam a morte da vítima. Repetidamente, seu olhar atento para os detalhes, seu conhecimento enciclopédico da anatomia humana e sua intuição investigativa impressionante ajudaram esse detetive médico a reconstruir a violenta morte da vítima. Às vezes, pessoas inocentes eram vindicadas como resultado de suas descobertas, mas mais frequentemente o trabalho de Stein era o golpe final no caixão do réu. Esse foi o caso de Johnson Wayne Gary, que enfrentou o executor depois que Stein ajudou a condená-lo por 33 assassinatos horríveis. É assim que as evidências médicas podem ser cruciais. Pode determinar se uma criança morreu por abuso ou por uma queda acidental. Pode determinar se uma pessoa sucumbiu a causas naturais ou foi assassinada por alguém que colocou arsênico no café da pessoa. Pode sustentar ou desmantelar o álibi de um réu ao determinar o horário da morte da vítima, usando um procedimento engenhoso que mede a quantidade de potássio nos olhos do falecido. E sim, mesmo no caso de alguém brutalmente executado em uma cruz romana há 2 milênios, as evidências médicas ainda podem fazer uma contribuição crucial. Pode destruir um dos argumentos mais persistentes usados por aqueles que afirmam que a ressurreição de Jesus, a suprema validação de sua reivindicação à divindade, não foi nada mais do que uma farsa elaborada. A ideia de que Jesus nunca realmente morreu na cruz pode ser encontrada no Alcorão, que foi escrito no século VII. Na verdade, os muçulmanos ahmadis afirmam que Jesus realmente fugiu para a Índia. Até hoje, há um santuário que supostamente marca seu verdadeiro local de sepultamento, em Srinagar, Caxemira. Com o início do século XIX, Karl Barth, Carl Vinterini e outros tentaram explicar a ressurreição, sugerindo que Jesus apenas desmaiou de exaustão na cruz, ou que lhe haviam dado uma droga que o fez parecer morto, e que ele foi posteriormente reanimado pelo ar fresco e úmido do túmulo. Teóricos da conspiração reforçam essa hipótese apontando que Jesus recebeu um líquido em uma esponja enquanto estava na cruz, Marcos 15, versículo 36, e que Pilatos parecia surpreso com a rapidez com que Jesus havia sucumbido, Marcos 15, versículo 44. Consequentemente, eles disseram que a reaparição de Jesus não foi uma ressurreição milagrosa, mas apenas uma ressuscitação fortuita, e que seu túmulo estava vazio porque ele continuou a viver. Embora estudiosos respeitáveis tenham repudiado essa chamada teoria do desmaio, ela continua a aparecer na literatura popular. Em 1929, D.H. Lawrence entrelaçou esse tema em um conto, no qual sugeriu que Jesus havia fugido para o Egito, onde se apaixonou pela sacerdotisa Isis. Em 1965, o best-seller de Hugh Schonfield, The Passover Plot, alegou que foi apenas o esfaqueamento inesperado de Jesus por um soldado romano que frustrou seu complicado plano de escapar da cruz vivo. Mesmo que Schonfield tenha admitido, não estamos de forma alguma afirmando que o livro representa o que realmente aconteceu. A teoria do desmaio apareceu novamente no livro de Donovan Joyce, de 1972, The Jesus Scroll, que contém uma sequência ainda mais incrível de improbabilidades do que a de Schonfield, segundo o especialista em ressurreição Gary Habermas.
Em 1982, Sangue Sagrado Santo Graal acrescentou a reviravolta de que Pôncio Pilatos havia sido subornado para permitir que Jesus fosse retirado da cruz antes de estar morto. Mesmo assim, os autores confessam: não conseguimos e ainda não conseguimos provar a precisão. Nossa conclusão? Em 1992, uma acadêmica pouco conhecida da Austrália, Barant Tharing, causou alvoroço ao ressuscitar a teoria do desmaio em seu livro Jesus e o Enigma dos Manuscritos do Mar Morto, que foi apresentado com muito alarde por uma editora respeitável do Zeuá, editor, e então desdenhosamente descartado pelo acadêmico da Universidade Emory, Luke Timothy Johnson, como sendo a mais pura bobagem, produto de uma imaginação febril, em vez de uma análise cuidadosa. Como um mito urbano, a teoria do desmaio continua a florescer. Eu ouço isso o tempo todo ao discutir a ressurreição com buscadores espirituais, mas o que as evidências realmente estabelecem? O que realmente aconteceu na crucificação? Qual foi a causa da morte de Jesus? Há alguma maneira possível de que ele pudesse ter sobrevivido a essa provação? Essas são as perguntas que eu esperava que as evidências médicas pudessem ajudar a resolver. Então, eu voei para o sul da Califórnia e bati na porta de um médico proeminente que estudou extensivamente os dados históricos, arqueológicos e médicos sobre a morte de Jesus de Nazaré. Embora pareça que, devido ao corpo misteriosamente desaparecido, nunca foi realizada uma autópsia. A 10ª entrevista a Alexander Matheral, M.D., doutor em filosofia. O ambiente luxuoso era totalmente incongruente com o assunto que estávamos discutindo. Lá estávamos nós, sentados na sala de estar da confortável casa do Matheral, na Califórnia, numa agradável noite de primavera, com a brisa quente do oceano sussurrando pelas janelas, enquanto falávamos sobre um tema de brutalidade inimaginável, uma surra tão bárbara que choca a consciência, e uma forma de pena de morte tão depravada que serve como um testemunho miserável da inumanidade do homem. Para o homem. Eu procurei o Matheral porque ouvi que ele tinha as credenciais médicas e científicas para explicar a crucificação, mas eu também tinha outra motivação. Disseram-me que ele poderia discutir o assunto de forma imparcial, precisa. Isso era importante para mim, porque eu queria que os fatos falassem por si mesmos, sem a hipérbole ou a linguagem carregada que poderia manipular as emoções. Como você esperaria de alguém com um diploma de medicina pela Universidade de Miami, na Flórida, e um doutorado em engenharia pela Universidade de Bristol, na Inglaterra? Matheral fala com precisão científica. Ele é certificado pelo American Board of Radiology em diagnóstico e tem sido consultor do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Institutos Nacionais de Saúde em Bethesda, Maryland. Um ex-cientista pesquisador que lecionou na Universidade da Califórnia, Matheral é editor de 5 livros científicos e já escreveu para publicações que vão desde medicina aeroespacial até a Scientific American. A sua análise engenhosa da contração muscular foi publicada no Physiologist e no Biophysics Journal. Ele até parece o papel de uma autoridade médica distinta. Ele é uma figura imponente, com cabelos prateados e uma postura cortês, mas normal. Vou ser honesto. Às vezes eu me perguntava o que se passava dentro do Matheral. Com uma reserva científica falando, devagar, de forma metódica, ele não deu nenhuma pista de qualquer turbulência interna, enquanto descrevia calmamente os detalhes assustadores da morte de Jesus. O que quer que estivesse acontecendo por dentro, qualquer angústia que isso lhe causasse como cristão, ao falar sobre o cruel destino que atingiu Jesus, ele conseguiu disfarçar com um profissionalismo, nascido de décadas de pesquisa em laboratório. Ele apenas me deu os fatos, e afinal, era isso que eu tinha viajado metade do país para conseguir. Inicialmente, eu queria obter do Matheral uma descrição básica dos eventos que levaram à morte de Jesus. Então, depois de um tempo de conversa social, eu coloquei meu chá gelado para baixo e me virei na cadeira para encará-lo de frente. Você poderia descrever o que aconteceu com Jesus? Eu perguntei. Ele limpou a garganta. Começou depois da última ceia, ele disse.
Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, especificamente para o jardim do Getsêmani, e lá, se você se lembra, ele orou a noite toda. Agora, durante esse processo, ele estava antecipando os eventos que viriam no dia seguinte. Como ele sabia a quantidade de sofrimento que teria que suportar, ele estava, naturalmente, passando por um grande estresse psicológico. Eu levantei a mão para pará-lo. Uau! Aqui que os céticos se divertem, eu disse a ele. Os evangelhos nos dizem que ele começou a suar sangue nesse ponto. Agora, vamos lá. Isso não é apenas um produto de algumas imaginações hiperativas. Isso não coloca em questão a precisão. Os escritores dos evangelhos... Imperturbável, Matthew balançou a cabeça. De jeito nenhum, ele respondeu. Essa é uma condição médica conhecida como hematidrose. Não é muito comum, mas está associada a um alto grau de estresse psicológico. O que acontece é que a ansiedade severa causa a liberação de substâncias químicas que quebram os capilares nas glândulas sudoríparas. Como resultado, há uma pequena quantidade de sangramento nessas glândulas, e o suor sai tingido de sangue. Não estamos falando de muito sangue. É apenas uma quantidade muito, muito pequena, embora um pouco envergonhado. Eu continuei. Isso teve algum outro efeito no corpo. O que isso fez foi deixar a pele extremamente frágil, de modo que quando Jesus fosse açoitado pelo soldado romano no dia seguinte, sua pele estaria muito, muito sensível. Bom, pensei, aqui vamos nós. Eu me preparei para as imagens sombrias que eu sabia que estavam prestes a invadir minha mente. Eu tinha visto muitos corpos mortos como jornalista, vítimas de acidentes de carro, incêndios e retaliações de sindicatos do crime, mas havia algo especialmente perturbador em ouvir sobre alguém sendo brutalizado intencionalmente por algozes determinados a causar o máximo de sofrimento. Diga-me, eu disse, como foi a flagelação. Os olhos de Matthew nunca saíram de mim. As flagelações romanas eram conhecidas por serem terrivelmente brutais. Normalmente consistiam em 39 chicotadas, mas frequentemente eram muito mais do que isso, dependendo do humor do soldado que aplicava os golpes. O soldado usaria um chicote feito de tiras de couro trançadas com bolas de metal entrelaçadas. Quando o chicote atingia a carne, essas bolas causavam hematomas profundos ou contusões, que se abriam com golpes adicionais. E o chicote tinha pedaços de ossos afiados também, que cortavam a carne severamente. As costas ficariam tão laceradas que parte da coluna às vezes ficava exposta pelos cortes profundos. A chicotada teria ido desde os ombros até as costas, as nádegas e a parte de trás das pernas. Foi simplesmente terrível. Matthew fez uma pausa. Prossiga. Eu disse. Um médico que estudou as chicotadas romanas disse que, à medida que a flagelação continuava, as lacerações rasgavam os músculos esqueléticos subjacentes e produziam fitas tremulantes de carne sangrenta. Um historiador do século III chamado Eusébio descreveu uma flagelação dizendo que as veias do sofredor estavam expostas e os próprios músculos, tendões e intestinos da vítima estavam abertos à exposição. Sabemos que muitas pessoas morreriam por esse tipo de chicotada, mesmo antes de serem crucificadas. Pelo menos a vítima sentiria uma dor tremenda e entraria em choque hipovolêmico. Matthew tinha jogado uma expressão médica que eu não conhecia. O que significa choque hipovolêmico? Eu perguntei. Hipo significa baixo, vol significa volume e hemic significa sangue. Então, choque hipovolêmico significa que a pessoa está sofrendo os efeitos de perder uma grande quantidade de sangue, explicou o médico. Isso faz 4 coisas. Primeiro, o coração acelera para tentar bombear o sangue, que não está lá. Segundo, a pressão arterial cai, causando desmaios ou colapsos. Terceiro, os rins param de produzir urina para manter o volume que resta. E quarto, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo anseia por fluidos para repor o volume de sangue perdido. Você vê evidências disso nos relatos do Evangelho? Sim, com certeza, ele respondeu. Jesus estava em choque hipovolêmico enquanto cambaleava pela estrada até o local da execução no Calvário,
carregando a viga horizontal da cruz. Finalmente Jesus desabou, e o soldado romano ordenou que Simão carregasse a cruz por ele. Mais tarde lemos que Jesus disse: "Estou com sede." Nesse momento, um gole de vinagre foi oferecido a ele. Por causa dos terríveis efeitos dessa chicotada, não há dúvida de que Jesus já estava em estado grave a crítico, mesmo antes dos pregos serem cravados em suas mãos e pés. Por mais desagradável que a descrição da flagelação fosse, eu sabia que ainda havia um testemunho ainda mais repugnante por vir. Isso porque os historiadores são unânimes em afirmar que Jesus sobreviveu à chicotada naquele dia e foi para a cruz. É onde está o verdadeiro problema. Hoje em dia, quando criminosos condenados são amarrados e injetados com venenos ou presos a uma cadeira de madeira e submetidos a uma descarga elétrica, as circunstâncias são altamente controladas. A morte chega rápida e previsivelmente. Os médicos legistas certificam cuidadosamente o falecimento da vítima. De perto, as testemunhas analisam tudo do começo ao fim. Mas quão certa era a morte por essa forma de execução crua, lenta e bastante imprecisa chamada crucificação? Na verdade, a maioria das pessoas não tem certeza de como a cruz mata suas vítimas. E sem um médico legista treinado para atestar oficialmente que Jesus havia morrido, será que ele poderia ter escapado da experiência brutalizado e sangrando, mas ainda assim vivo? Comecei a desvendar essas questões. O que aconteceu quando ele chegou ao local da crucificação? Eu perguntei. Ele teria sido deitado, e suas mãos teriam sido pregadas na posição estendida na viga horizontal. Essa viga horizontal era chamada de patíbulo, e nesse estágio estava separada da viga vertical, que estava fixada permanentemente no chão. Eu estava tendo dificuldade em visualizar isso. Eu precisava de mais detalhes. Pregado. O quê? Eu perguntei. Pregado onde? Os romanos usavam pregos que tinham de 5 a 7 polegadas de comprimento e eram afunilados até uma ponta afiada. Eles foram cravados nos pulsos, disse Meteral, apontando cerca de 1 polegada abaixo de sua palma esquerda. Espera aí, eu interrompi. Eu pensei que os pregos perfuravam suas palmas. É isso que todas as pinturas mostram. Na verdade, isso se tornou um símbolo padrão representando a crucificação. Pelos pulsos, Meteral repetiu. Essa era uma posição sólida que travaria a mão. Se os pregos tivessem sido cravados nas palmas, o peso dele teria feito a pele rasgar, e ele teria caído da cruz. Então, os pregos passaram pelos pulsos, embora isso fosse considerado parte da mão na linguagem da época. E é importante entender que o prego passaria pelo lugar onde o nervo mediano passa. Este é o maior nervo que vai para a mão. E ele seria esmagado pelo prego que estava sendo cravado.